A porta do sótão rangeu como um grito abafado na noite silenciosa. Ricardo Almeida, o bilionário de 40 anos que construíra um império de vinícolas no Douro, subiu os degraus estreitos com uma lanterna na mão, o coração acelerado por um ruído estranho que ouvira há semanas. Deve ser ratos, pensara inicialmente, mas naquela noite de dezembro, o som era diferente, um soluço humano, baixo e desesperado. Ele empurrou a porta velha e o feixe de luz revelou uma figura encolhida no canto, sob cobertores surrados. Um jovem de olhos castanhos assustados ergueu o rosto, pálido e magro, mas de uma beleza que cortou a respiração de Ricardo. Por favor. Não me denuncie, sussurrou o rapaz, a voz tremendo. Ricardo congelou. Quem era aquele intruso na sua vila em Sintra, aquela propriedade isolada que comprara para fugir do mundo? Aproximou-se devagar, o instinto de mandar chamar a polícia lutando contra uma compaixão inexplicável. Quem é você? Há quanto tempo está aqui? O jovem hesitou, os lábios trêmulos. Chamo-me Tomás Ferreira. Há 3 meses. Eu. Não tinha para onde ir. Os olhos dele evitaram os de Ricardo, cheios de vergonha. Tomás, 25 anos, viera do interior, de uma família conservadora no Alentejo, fugindo depois de ser expulso de casa ao confessar que era gay. O pai, um agricultor rígido, batera-lhe e gritara que nunca mais queria vê-lo. A mãe chorara em silêncio, impotente. Ricardo sentou-se no chão poeirento, a lanterna entre eles. Ele próprio sabia o que era esconder-se. Gay assumido apenas no círculo fechado de amigos em Lisboa, Ricardo construíra muralhas de riqueza para proteger o coração ferido por amores passados e pelo julgamento sutil da sociedade portuguesa, ainda marcada por resquícios de conservadorismo familiar. Por que aqui? Esta vila está vazia há anos. Tomás engoliu em seco. Trabalhava como jardineiro temporário quando comprou a propriedade. Vi o sótão vazio e entrei. Roubei comida da cozinha à noite. Desculpe. A voz dele quebrou, e Ricardo sentiu uma dor aguda no peito. Aquele rapaz, tão vulnerável, despertava algo que ele enterrara há muito, o desejo de proteger, de amar sem medo. Não vou denunciá-lo, disse Ricardo finalmente, a voz rouca. Mas não pode ficar aqui em cima como um fantasma. Ofereceu um quarto de serviço no andar térreo, um emprego como empregado doméstico. Tomás aceitou, os olhos marejados de gratidão. Nos dias seguintes, a vila ganhou vida. Tomás limpava com dedicação, cozinhava pratos simples do Alentejo que enchiam a casa de aromas reconfortantes. Ricardo observava-o de longe, fascinado pela graça nos movimentos, pelo sorriso tímido quando os olhares se cruzavam. Ele é perigoso para mim, pensavam os pensamentos de Ricardo à noite. Tenho tudo, dinheiro, poder. Mas ele vê-me como homem, não como bilionário. Tomás, por sua vez, lutava com demónios internos. A proximidade com Ricardo, aquele homem elegante, de olhos verdes penetrantes, acordava sentimentos que ele reprimira desde a adolescência. Ele é o patrão. E eu? Um fugitivo sem nada. O medo de ser rejeitado novamente corroía-o, lembrava-se das palavras do pai, homens como tu não merecem família. Uma noite, durante o jantar que Tomás preparara, bacalhau à Brás, Ricardo perguntou sobre o passado. Tomás hesitou, mas as palavras saíram como um rio represado. Contou da família, da expulsão, da solidão nas ruas de Lisboa antes de encontrar refúgio na vila. Ricardo ouviu em silêncio, o coração apertado. Eu entendo, murmurou. Também escondi quem sou por anos. A minha família em Porto nunca aceitou totalmente. Os olhares demoraram-se. Uma faísca, tensão palpável. Ricardo tocou a mão de Tomás ao passar o vinho, e nenhum recuou. Mas Tomás retirou-se bruscamente. Desculpe, Sr. Almeida. Não devo. Ricardo ficou sozinho, o peito em chamas. O que estou a fazer? Ele é empregado. Vulnerável. Mas o desejo crescia, misturado a uma ternura profunda. Nas semanas que se seguiram, a rotina trouxe proximidade. Passeios pelos jardins de Sintra, conversas sobre livros, Tomás adorava poesia de Pessoa, Ricardo partilhava histórias do Douro. Riam juntos, e Ricardo sentia-se vivo pela primeira vez em anos. Mas o conflito interno de Tomás intensificava-se. Se me aproximar,
perco tudo de novo. Ele pode cansar-se de mim, um pobre rapaz do interior. Sonhava com Ricardo à noite, acordava suado de culpa e desejo. Ricardo, por sua vez, questionava-se: posso amar alguém tão diferente? A sociedade sussurrará. E se ele não sentir o mesmo? Uma carta chegou, redirecionada de Lisboa. Do irmão de Tomás, procurando-o, a mãe está doente. Volta para casa. Tomás leu em segredo, o pânico crescendo. Não podia voltar ao ódio. Mas esconder isso de Ricardo parecia traição. A tensão acumulava-se. Numa tarde chuvosa, Ricardo encontrou Tomás no sótão novamente, chorando sobre velhas fotos de família. Por que aqui em cima outra vez? Tomás ergueu os olhos vermelhos. Porque é o único lugar onde me sinto seguro. Longe de si. As palavras pararam. Ricardo aproximou-se, o coração disparado. Longe de mim. Por quê? Tomás virou o rosto. Porque o que sinto por si me assusta mais que tudo. O silêncio após as palavras de Tomás foi ensurdecedor. Ricardo sentiu o mundo girar. O que sente por mim? Perguntou, a voz baixa, quase um sussurro temeroso. Tomás levantou-se, as mãos tremendo. Amor. Desejo. Tudo o que me destruiu uma vez. Lágrimas escorriam. Mas sou apenas o empregado que se escondeu no seu sótão. Não mereço. Ricardo deu um passo à frente, o impulso irresistível. Tocou o rosto de Tomás, limpando uma lágrima. Você merece o mundo. Os lábios encontraram-se num beijo hesitante, depois urgente, cheio de anos de repressão. Naquele sótão poeirento, o amor proibido floresceu. Mas a realidade bateu rápido. Após o beijo, Tomás recuou. Não podemos. Se alguém souber. A sua reputação. Ricardo, o peito em fogo, insistiu, eu protejo-o. Sempre. Os dias seguintes foram de paixão escondida. Beijos roubados na cozinha vazia, toques discretos nos jardins. Ricardo presenteava Tomás com roupas novas, livros, um quarto melhor. Tomás florescia, o sorriso mais aberto, mas o conflito interno devorava-o, isto é um sonho. Vai acabar mal. Ricardo também lutava. Amigos de Lisboa ligavam, convidando para eventos. Traga alguém, diziam. Mas como apresentar Tomás? O meu empregado. O medo de julgamento social, mesmo em Portugal progressista, pesava. Uma noite, durante um jantar romântico que Ricardo preparara, Tomás confessou mais sobre o passado. O meu pai descobriu cartas que escrevia um amigo de infância. Bateu-me, disse que eu era uma vergonha para a família católica. A voz quebrou. A mãe tentou defender, mas ele ameaçou divorciar-se. Ricardo abraçou-o forte. Nunca mais sofrerá assim. Prometeu ajudar a encontrar a mãe, talvez reconciliar. Mas o segredo vital começou a emergir. Tomás recebera outra carta, escondida. O irmão escrevia, a mãe tem cancro. Quer ver-te antes de piorar. Mas o pai proíbe mencionar-te. Tomás queimara a carta, mas a culpa consumiu, se contar a Ricardo, ele vai querer que eu vá. E se for, perco-o. A relação aprofundava-se. Passeios a Sintra, visitas ao Palácio da Pena sob luz dourada. Ricardo contava da sua juventude, do ex-namorado que o traíra por dinheiro. Aprendi a não confiar. Até você. Tomás sentia-se valorizado, amado de verdade. Mas o medo crescia. E se a família dele souber? Os Almeida são tradicionais do Porto. Ricardo decidira assumir publicamente, mas hesitava pelo bem de Tomás. O primeiro grande conflito surgiu quando um velho amigo de Ricardo, Miguel, visitou a vila. Miguel, gay assumido de Lisboa, notou a química imediatamente. Quem é esse rapaz lindo? Perguntou em privado. Ricardo corou. O meu empregado. Miguel riu. Mentiroso. Vejo nos olhos. Cuidado, Ricardo. Ele parece frágil. Tomás ouviu parte, escondido. Dor aguda, sou só o empregado para o mundo. Naquela noite, discussão.
Por que esconder-me? Gritou Tomás, lágrimas nos olhos. Ricardo, desesperado, para proteger. A sociedade ainda julga. Como a minha família julgou, rebateu Tomás. Saiu para o jardim, chorando. Ricardo perseguiu-o, sob chuva fina. Amo-te demais para te perder por pressa. Reconciliação apaixonada, promessas de futuro. Mas o segredo da mãe doente pesava mais. Tomás adoecia de ansiedade, perdendo peso. Ricardo notou. O que esconde? Tomás mentiu, nada. A desconfiança cresceu. Ricardo pensou, talvez não me ame o suficiente. Tomás, se contar, ele força-me a escolher entre ele e a família. Alta tensão quando Ricardo planeou uma viagem ao Douro juntos. Quero mostrar-te as vinhas. Como meu companheiro. Tomás entrou em pânico. A mãe piorava, soube por uma chamada secreta ao irmão. Não posso ir, preciso resolver algo. Ricardo, ferido, o quê? Diga a verdade. Tomás calou-se, o coração partido. A noite terminou em silêncio frio. A frieza entre eles durou dias, uma tortura para ambos. Ricardo mergulhou no trabalho, ligações para o Douro, mas o pensamento fixo em Tomás. Perdia-o por medo, questionava-se, o remorso corroendo. Tomás evitava-o, limpando em horários opostos, mas à noite chorava no quarto. Amo-o tanto que dói. Mas a mãe. Se morrer sem me ver, nunca me perdoou. Uma chamada do irmão mudou tudo. Ela está no hospital em Évora. Pede por ti. O pai cedeu um pouco, mas não totalmente. Tomás decidiu ir sozinho, em segredo. Deixou uma nota, preciso de tempo. Volto. Ricardo encontrou a nota, pânico puro. Fugiu? Por minha causa. Ligou amigos em Lisboa, nada. Dirigiu para Sintra Centro, procurando. Horas de angústia. Tomás apanhou comboio para Sul, o coração dividido. Abandono Ricardo agora. No hospital, a mãe fraca na cama. Meu filho. Perdoa-nos. O pai ao lado, olhos baixos, sem falar. Tomás chorou, segurando a mão dela. Eu perdoo. Amo-vos. A mãe sussurrou, encontrei alguém que te ama. Tomás assentiu, lágrimas. Sim. Mas esconde tudo. O pai murmurou finalmente, errei. A doença abriu-me os olhos. Reconciliação parcial, mas Tomás sentiu vazio sem Ricardo. Enquanto isso, Ricardo, desesperado, contratou detetive privado. Descobriu o hospital. Chegou a Évora no dia seguinte, coração acelerado. Tomás saiu do quarto, viu-o no corredor. Ricardo. Como? Segui o coração. Não te perco. Abraço intenso no corredor, ignorando olhares. O pai viu, franziu o sobrolho, mas a mãe sorriu fraco. Confronto inevitável. No quarto, Ricardo apresentou-se. Amo seu filho. Quero fazê-lo feliz. O pai, conservador, explodiu baixinho, homem com homem. Contra Deus. A mãe interveio, Deus é amor. Deixa-o ser feliz. Tomás defendeu, prefiro perder-vos a negar quem sou. Alta drama, lágrimas. O pai saiu furioso. Ricardo e Tomás voltaram a Sintra juntos, mais unidos. Mas o segredo vital revelava-se maior. Durante a visita, o irmão de Tomás confidenciara, há algo que não sabes. És adotado. A mãe biológica era uma prima distante, morreu jovem. Por isso o pai reagiu tão mal, medo de escândalo familiar. Tomás chocou-se, mas guardou para si. De volta, relação intensificou-se. Ricardo planeou assumir publicamente em evento no Porto. Tomás hesitou, e o meu segredo? Se contar a adoção, muda tudo. Conflito interno pior, ele ama o Tomás fugitivo, mas e se souber que sou ilegítimo? Misunderstanding surgiu quando Ricardo encontrou papelada antiga na vila, documentos de adoção. Não, mas Tomás pensou que sim. Discussão acalorada.
Esconde mais coisas. Tomás explodiu. Sim. Sou adotado. A família que me expulsou nem é sangue. Ricardo, confuso, e isso muda o quê? Amo-te independentemente. Mas Tomás, ferido por anos de rejeição, para ti é fácil. Tens família rica. Fuga emocional. Tomás pensou em ir embora. Ricardo, dor profunda, luto por nós, mas ele duvida. Alta tensão emocional, noites separadas. A separação temporária foi um inferno. Ricardo vagueava pela vila como fantasma, lembranças de toques, risos. Errei ao pressionar. Ele precisa de tempo para curar feridas antigas. Tomás trancava-se no quarto, culpa misturada à raiva. Reajo como o pai, rejeito antes de ser rejeitado. Chorava recordando o beijo no sótão, o primeiro vislumbre de amor verdadeiro. Uma semana depois, Ricardo deixou bilhete, amo-te além de segredos. Esperarei. Tomás amoleceu. Encontraram-se nos jardins ao amanhecer. Desculpa, murmurou Tomás. O medo fala mais alto. Ricardo abraçou, juntos enfrentamos. Reconciliação profunda, promessas de honestidade. Mas novo conflito, o pai de Tomás ligou, arrependido pela doença da mãe. Quero conhecer esse homem. Tomás hesitou. E se rejeitar novamente? Ricardo, vamos devagar. Viagem ao Alentejo. Jantar tenso na casa familiar simples. O pai, mudado pela proximidade da morte, perguntou sobre Ricardo. É rico, mas trata bem o meu filho. Ricardo, com todo o respeito e amor. Silêncio pesado. O pai, não entendo, mas vejo felicidade nos olhos dele. Isso basta. Lágrimas. Abraço ao card. A mãe, melhorando, abençoou. Mas twist, durante visita, Tomás descobriu carta antiga, o segredo vital. A mãe biológica fora amante de um Almeida distante, parente de Ricardo. Possível ligação sanguínea remota. Não prima direto, mas escândalo familiar antigo. Tomás chocou-se. Somos ligados por sangue distante. Isso torna nosso amor proibido. Guardou, pânico crescendo. De volta a Sintra, relação perfeita superficialmente, mas Tomás distante. Ricardo notou, o que esconde agora. Tomás negou. Conflito interno de Tomás intensificou-se. Se contar, destrói tudo. Mas mentir corrói. Ricardo planeou pedido formal, anel comprado. Evento em Lisboa, pedido indireto, amigos LGBT. Tomás acompanhou, orgulhoso mas atormentado. Durante festa, antigo ex de Ricardo apareceu, ciumento. Ele é só um empregado que subiu na vida. Tomás ouviu, dor revivida. Briga. Não sou troféu. Ricardo defendeu, é o amor da minha vida. Mas Tomás fugiu para sótão novamente. Ricardo seguiu. Fala comigo. Tomás explodiu o segredo. Descobri que a minha mãe biológica teve caso com um da tua família. Somos primos distantes. Nosso amor é amaldiçoado. Ricardo riu inicialmente, depois sério. Investigou documentos. Não primos próximos, ligação de terceiros graus, nada proibido. É só coincidência. O destino nos uniu. Tomás, aliviado mas ainda duvidando, e a sociedade? Ricardo, que se dane. Amo-te. Alta emoção, beijo reconciliador. Mas pai de Tomás piorou saúde, chamada urgente. Palavras, 992. File 5. A notícia da piora da mãe de Tomás caiu como trovão. Câncer avançado. Poucos dias. Viagem imediata ao Alentejo, mãos dadas no carro. No hospital, família reunida. Mãe fraca, mas serena. Quero ver-vos felizes, sussurrou a Tomás e Ricardo. O pai, transformado, perdoem-me o passado. Lágrimas coletivas, perdão pleno. Mas durante vigília, antigo amigo da família revelou mais, o caso da mãe biológica fora com o avô de Ricardo, escândalo abafado.
Ligação mais próxima. Primos segundos. Tomás desesperou internamente, impossível continuar. Ricardo investigou com o advogado, ligação distante, legalmente nada. Mas o estigma psicológico pesava em Tomás. Não posso. É errado. Ricardo, coração partido, é só papel antigo. Nosso amor é puro. Noite de discussão intensa no hotel próximo. Tomás, sinto-me sujo. Como se traísse a família. Ricardo, famílias são escolhidas. Eu escolho-te. Tomás chorou horas, conflito máximo. Mãe faleceu pacificamente, com eles ao lado. Funeral emocional. Tomás despediu-se, culpa misturada à paz. De volta, Tomás isolou-se. Preciso de espaço. Ricardo sofreu como nunca. Perco para fantasmas do passado. Amigos aconselharam paciência. Tomás refletia, ele é tudo para mim. O segredo é a ilusão. Mas preconceito internalizado, herdado da educação conservadora, lutava. Tentativa de suicídio. Não, mas depressão profunda. Ricardo encontrou no sótão, inanimado de exaustão. Pânico, cuidados. Não vivo sem ti, confessou Ricardo. Tomás acordou nos braços dele, eu também. Mas dúvida persistia. Twist, carta da mãe deixada. O caso foi rumor. Testes antigos provam nada. Vivam o amor. Alívio. Mas novo conflito externo, mídia sob da relação bilionário-empregado, vazou foto. Escândalo, bilionário gay explora jovem vulnerável. Ataques nas redes, julgamento. Ricardo enfrentou a imprensa, amo livremente. Tomás aterrorizado, arruinei a tua vida. Ricardo, não. Completa-a. Juntos decidiram mudar para Douro, longe. Mas Tomás hesitou final, mereço. A decisão de mudar para o Douro foi o renascimento. A vila em Sintra vendida, nova vida nas vinhas. Tomás, curado pelo tempo e amor, aceitou, sim, mereço. Nós merecemos. Casamento íntimo nas colinas, amigos próximos, família de Tomás presente, pai aceitante agora. Votos emocionais, Ricardo prometeu proteção eterna, Tomás lealdade inabalável. Lua de mel em Coimbra, revivendo romances portugueses. Anos depois, adotaram criança, família própria. Conflitos superados, preconceitos externos ignorados, internos curados pela terapia e amor. Tomás tornou-se parceiro nos negócios, igual. Segredo vital revelou-se bênção. A ligação distante uniu famílias outrora divididas. Ricardo refletia, do sótão escondido ao topo do mundo. Tomás, encontrei casa no teu coração. Amor triunfou sobre tudo, mal-entendidos, preconceitos, segredos. Final alto, pôr do sol no Douro, abraço eterno. Para sempre, sussurraram.